Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar uma coisinha para você. Às vezes alguém fala assim, como é que alguém consegue orar 1 hora? Como é que alguém consegue orar 2 horas? Você sabe que é simples. É simples, pastor? É simples, simples, simples. A Bíblia diz que fala a boca, está cheio o coração. A pessoa não consegue orar meia hora, não consegue orar 10 minutos. Ou seja, porque oração é o quê? É um diálogo. Né? Não é um monólogo. Você fala, Deus fala. Ela não consegue falar meia hora com Deus. Por quê, pastor? Porque o coração dela está vazio de Deus. Começa a ler a Bíblia para você ver. Começa a se encher de Bíblia para você ver. Quando você começar a conversar, você vai ter tanta coisa dentro do teu coração sobre Deus e de Deus. Você vai ter tanta coisa que você vai conversar com ele meia hora, 40, 50, 1 hora, e você nem vai ver. Por quê, pastor? Porque teu coração está cheio. Você está compreendendo? O motivo de não haver a condição de conversar meia hora, conversar um pouco mais, é por estar com o coração vazio. Você está entendendo? Sim ou não? É muito sério, é muito sério. Ó, apesar que aqui é uma bronca muito grande, coloca na linguagem de hoje para mim. Apesar que aqui é uma bronca que Jesus está dando muito grande, mas ele traz um entendimento do que a boca fala. Olha só, ninhada de cobras venenosas, ele está dando uma bronca naquelas pessoas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? O comportamento deles era um comportamento que ele não aprovava, que Deus não aprovava. Todo tipo de comportamento que nós temos fora da palavra é visto por Deus como um mau comportamento. Você compreendeu? Tanto de comportamento em atitudes como em palavras é um mau comportamento, porque está fora da palavra. Você está entendendo? Pois a boca fala do que o coração está, então não consegue falar porque está vazio de Deus. Se encher de Deus, você vai ter que conversar com Ele. Você está compreendendo? Sim ou não? Pastor, você vai deixar eu sentar, por favor? Mal educado, perdão. Senão, você não vai conseguir. Você não vai, preste atenção aqui. Senão, você não vai conseguir. Não vai conseguir ter um diálogo. Por quê? Pastor, você está com o coração vazio. Talvez que o teu coração está cheio de problemas, porque é só para problemas que você olha. Talvez o coração está cheio de coisas que não têm importância, né? Não tem muito valor, porque você fica olhando para as coisas que não têm valor. Não, olha para Deus, começa a ler a Bíblia. Foi assim que eu aprendi a conversar com Deus. Eu entendi. Demorou para entender, pastor? Tem coisas que demorou sim. Não vou ficar com hipocrisia com você, que eu aprendi tudo de um dia para o outro, que não é verdade. Teve coisas que eu aprendi logo no começo, teve coisas que demorou uns 5, 6 anos para aprender, teve coisas que demorou uns 20 anos para aprender, teve coisas que demorou 30 anos para aprender. Pastor? Tem gente que é assim, ela quer sair correndo, não sabe nem engatinhar ainda, quer sair correndo. Tudo tem um tempo. Amém? E como que eu vou? Quem dá o crescimento é Deus. Como é que eu vou crescer, pastor? Me envolvendo com Ele. O crescimento físico não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. O crescimento natural não tem jeito. É ano a ano, é de fase a fase, tem a fase do bebezinho, a fase onde começa a gatinhar, a fase onde começa a dar os primeiros passos, a fase, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não é isso? Né? Tem a fase que começa a descobrir o corpo, começa a descobrir as coisas naturais, tem a fase da pré-adolescência, da adolescência, e da fase adulta, meia-idade, a melhor idade, que é a terceira idade, aí vai. Por quê, pastor? Não tem jeito, é natural, é progressivo naturalmente. Espiritualmente, não. O crescimento se dá diferente, porque quem dá o crescimento é Deus. Você está compreendendo? Quanto mais eu me dou a Ele, quanto mais eu me envolvo com Ele, mais rápido eu vou crescendo. É que tem gente querendo crescer sem se envolver com Deus do jeito que tem que se envolver. Né? Se envolve com um monte de coisas. Irmão, eu tenho procurado até ter cuidado para falar nessa área. Não é que é errado o entretenimento, irmão, não é errado. Não é errado você tirar um tempo para assistir um filme, dependendo do filme, né? Para assistir um futebol, dependendo do time, né?
Não é errado, irmão. Não é errado tirar um tempo para passear com a família, programar umas férias. Não é errado. Irmão, mas presta atenção. Presta atenção. Qual o tempo que eu estou tendo com Deus? Será que eu tirei 10 dias para descansar? Mas eu tirei 10 dias para jejuar e orar? Já alguma vez? Aí que está, irmãos. Não é, o erro não está no entretenimento. O erro está no tempo que eu dou para o entretenimento e o tempo que eu dou para Deus. Você está compreendendo, senhor? Não? É aí que está o erro. Eu acredito muito na lei da semeadura. E eu vou falar sobre isso com você daqui a pouquinho. Dar sequência a esse assunto que eu comecei. Mas primeiro eu quero falar sobre uma outra coisa que eu aprendi logo quando eu comecei na igreja. E os tempos, eles mudaram. E tem gente que não entendeu ainda que, pelo tempo ter mudado, a maneira do diabo fazer também mudou. Quando eu cheguei na igreja, por exemplo, eu aprendi sobre idolatria. Eu aprendi que era pecado a idolatria. Só que no tempo que eu cheguei na igreja, eu cheguei em 1987. O único tipo de idolatria que nós conhecíamos era a idolatria de imagens, de escultura. E a idolatria humana. Era o que era orientado, era o que era falado, o que era ensinado. Você está compreendendo, sim ou não? Você está entendendo, sim ou não? Só que o tempo passou. Eu aprendi também que não se falava com quem morreu. Eu aprendi que a Bíblia diz que os mortos, eles não sabem de nada. Então não adianta falar com quem já morreu. Você está compreendendo, sim ou não? Eu me lembrei de uma prima que o meu pai, ele morreu, eu tinha 10 anos de idade. E eu e o meu pai, infelizmente, nesse período curto meu de vida com ele, de que foi de 0 ano a 10 anos, eu me lembro de ter visto meu pai de perto, né? Dos 5 anos de idade para cá, eu me lembro tudo que foi relevante para mim. E eu me lembro de ter visto meu pai de perto nesses 5 anos, uma vez, pastor, uma vez. Uma vez em toda a minha existência, eu tenho uma imagem de meu pai se ajoelhando e me dando um abraço. Porque eu havia saído com a minha avó de férias. A minha avó foi passar 30 dias numa fazenda de uma comadre dela, né? Chamava-se de comadre. A fazenda não era da comadre, o marido da comadre era o capataz da fazenda. Então ela foi para casa dessa comadre. Eu não vou nem falar de quem é a fazenda, porque é de uma pessoa muito famosa no Brasil, inclusive foi ministro da Agricultura e tudo. Então é melhor não falar, né? Então o que acontece? Eu me lembro, ele tinha uma fazenda de criação de Nelore e de búfalo, né? E eu lembro que nós fomos passar um período ali. Então, eu não sei o que aconteceu no coração dele, porque pela primeira vez na minha existência, eu me lembro, foi a primeira e foi a única, que ele se ajoelhou e me deu um abraço. Por quê, pastor? Porque todo momento que eu lembro da minha pessoa com o meu pai, nesse período que eu me recordo, foi de violência. Você está compreendendo? Foi de espancamento. Então, quer dizer, mas, todavia, o que eu ouço sempre, que ele era uma pessoa muito boa, muito gentil com as pessoas que estavam em volta dele. O relacionamento meu com ele não acabou bom, não adianta, não vou contar a história, né? Outro dia alguém da minha família viu uma mensagem que eu dei e eu falei de um momento que eu passei nessa mensagem de espancamento, de violência, e alguém da minha família veio e me contestou. Não, mas ele era uma pessoa maravilhosa. Eu falei, mas ele podia ser uma pessoa maravilhosa com você, né? Não foi comigo. Com você pode ter sido, comigo não. Compreende? Então o que acontece? E por ele ser uma pessoa boa aos olhos de quem estava à volta, ele morreu e tinha uma prima. Eu tenho uma prima que tinha sim um certo carinho com ele, inclusive foi ela que me contestou. Um certo carinho com ele e tal. E ela entrou no quarto. E ela não viu que a mãe dela entrou em seguida. E ela começou, oh Deus, eu queria tanto ver, meus familiares chamavam ele de tio Borges. Eu queria tanto ver o tio Borges mais uma vez, Senhor.
Ô tio Borges, onde o senhor está? Aparece para mim falar com o senhor. E nisso, a minha tia chega e fala, fulana. Você imagina, né, irmão? Você imagina o desespero. E se tivesse com problema no coração, tinha morrido ali mesmo. Né? Tinha morrido ali mesmo, quer dizer. Irmão, por quê, pastor? Irmão, eu aprendia muito quando eu cheguei na igreja, que não se fala com os mortos. Não se fala. Você está compreendendo? Isso está onde, pastor? Que os mortos não sabem de nada. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Sim, os vivos sabem que vão morrer. Você sabe que você vai morrer um dia. Mas os mortos não sabem de nada. Eles não vão receber mais nada. Estão completamente esquecidos. Para esse mundo. Para esse mundo. Você está compreendendo? Sim ou não? Quer dizer que a pessoa morreu, tem que esquecer, pastor. Não foi isso que eu te disse. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode invocar quem morreu. Eu estou dizendo que você não pode falar com quem morreu. É isso que eu estou dizendo. Eu me lembro que raramente eu vou na casa de alguém para almoçar. Não, pastor, não vou. Só pessoa muito íntima mesmo, pessoa muito, para mim, ir, pessoa assim que, vamos dizer assim, que passou um estágio para mim de membro para a família. Aí eu vou, senão eu não vou. Aí eu fui na casa de uma família para fazer uma visita para a família e eles falaram, pastor, já que o senhor vai lá, por favor, almoça com a gente. E eu tinha assim, um respeito muito grande por um membro da família. Eu falei, tá bom. E fui. E tinha muita gente da família ali. Aquele negócio da família no domingo está toda reunida no interior, né? Lá interior junta 40, 50, você não sabe nem de onde veio. Né? E é gostoso, é maravilhoso isso. Eu acho isso lindo, é muito bonito. E eu me lembro que eu tenho um costume de orar antes de comer. Aí o pessoal, eu falei, tudo bem, só que vamos orar. Depois a gente se alimenta. E eu comecei a orar, irmão. No que eu começo a orar, manifesta um demônio. Numa moça grávida. Ela deveria estar com uns 8 meses, mas perdão. Manifesta um demônio na irmã de uma moça que estava grávida, que deveria ter mais ou menos uns 8 meses de gestação. E o que acontece? Essa moça grávida, ela era jovem. Ela tinha mais ou menos 21 anos de idade. Só que ela já tinha ficado viúva. Aquele era o segundo casamento dela. Ela ficou viúva com 18 anos. Tinha logo novinha casando, tinha acabado de casar, estava praticamente em lua de mel, nem um ano mais ou menos de casamento. Houve um acidente numa estrada ali, e ela e o marido parou para socorrer as pessoas do acidente. E um caminhão veio, bateu e matou o marido dela. Trágico, né? Tragédia, pastor. Tragédia. Então, nisso que nós estávamos ali, manifesta um demônio na irmã dela. E o demônio manifesta assim, ó. Fulana, ai, sou eu. E ela, e o coração a milhão, começou a tremer. Eu falei, o que foi, irmã? O meu marido, pastor. Eu falei, não é seu marido, não. Não, pastor, é. E o demônio, sou eu sim, fulana. Ai, minha cabeça. Ai, bateu forte o caminhão. Eu falei, demônio, para com essa graça. E ele deu a risada dele, aquele miserável, daquele ser. Eu repreendi e mandei ele embora. Você está compreendendo? Se você se colocar a falar com uma pessoa que morreu, você não vai estar falando com ela. Você vai estar falando com um demônio. Você compreendeu o que eu estou falando, sim ou não? Não se fala com quem morreu, porque quem morreu não sabe de nada. Quantas pessoas, nesse trabalho que Deus me usa para expulsar demônios, quantas pessoas eu vi demônio manifestando e falando, não quero sair. Ela vai lá no cemitério levar água para mim. Não quero sair. E a pessoa acreditando que é lá no cemitério levar uma água para alguém que morreu, levar uma rosa para alguém que morreu, uma planta para alguém que morreu. Esquece. Quem morreu não sabe de nada. Se você for lá, você vai estar servindo a um demônio. Se você for lá, você vai estar se dando a um demônio. Se você clamar, falar, você vai estar falando com um demônio. Porque a pessoa que morreu, ela não tem entendimento.
ela não tem mais entendimento desse mundo, ela não sabe o que está acontecendo mais aqui. Você compreendeu? Sim ou não? Ela não sabe o que está acontecendo mais aqui. E o diabo se aproveita dessa oportunidade, do teu sentimento, do teu carinho, do teu amor, para se tornar teu Senhor. Porque você está fazendo uma coisa que Deus condena. O Senhor Deus, ele condena a invocação aos mortos. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então, eu aprendi tudo isso. E isso não mudou. Mas a maneira do diabo agir se adaptou à modernidade de hoje. Eu não adoro imagens, pastor. Mas, irmão, tem pessoas cultuando imagens hoje. Ela cata, coloca na internet uma imagem de um ser qualquer, coloca um versículo bíblico e acha que está servindo e adorando a Deus. Ela está adorando uma imagem. Você está compreendendo? Ela cata aquilo de uma religião. Mas é uma imagem, pastor. É uma imagem digital, mas é uma imagem. Não mudou. Continua sendo uma imagem. A diferença é que naquela época o material era madeira, o material era gesso, o material era ferro, o material era isso e aquilo, e o material hoje é digital. Você está compreendendo? Mas o pecado, ele continua o mesmo. O que mudou foi a estratégia de Satanás. Ele se adaptou à modernidade. E as pessoas não entenderam isso ainda. E estão fazendo coisas que o Senhor Deus condena. E uma das coisas que eu mais vejo, irmãos, é cultuar aos mortos. Como cultuar aos mortos, pastor? A pessoa morreu 2, 3, 4 anos. Aí a pessoa coloca lá a fotografia da pessoa que morreu. E escreve algo. 4 anos já longe de você. Meu amor é eterno. Que saudade de você. Como você faz falta. Pastor, mas é só uma imagem, uma escrita. O que tem de mais? Isso é invocação aos mortos. Vou te mostrar o que eu estou falando. Deixa eu te mostrar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Olha essa declaração do apóstolo Paulo. Você tem que ter entendimento. O diabo está te minando, te roubando, você nem sabe de onde. Você está compreendendo? Meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Ele está te minando, ele está te roubando, você não está nem vendo de onde que está sendo tirado. Você está fazendo algo que você acha que não tem importância. Que você acha até que é um gesto de carinho, um gesto de amor. E na verdade, o diabo está se aproveitando do teu sentimento para se colocar como senhor da sua vida. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. É uma crítica que é feita a ele. Aí ele vem e traz essa resposta. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco, é tímido. E quando fala, é um fracasso. Segue. Porém, essa pessoa deve saber, olha só, que não existe diferença entre o que se escreve nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. Deu para entender? É indiferente o que você escreve ou o que você fala. Irmão, nós falamos de diversas maneiras. Nós falamos com o nosso olhar. Nós falamos com o nosso gestual. Nós falamos com palavras. E falamos através da escrita. Você está compreendendo? Eu escrevendo, ou eu falando, estou invocando os mortos da mesma maneira. Ou você não conhece uma técnica que é utilizada, chamada psicografia, onde a pessoa diz que o morto está falando com ela e ela começa a escrever o que o morto está declarando. Não conhece, não? Nunca ouviu falar? Quando você escreve algo a alguém que morreu, você está se utilizando dessa técnica que é condenável aos olhos de Deus. Então quer dizer que a pessoa morreu e esquece, pastor? Não esquece. Não esquece. Mas você não tem que falar com ela porque ela não ouve mais. É um demônio que vai
vai se colocar na posição daquela pessoa para receber aquela tua homenagem. Que para ele é mais que homenagem. Para ele é uma adoração. E dá a ele, o habilita para penetrar a tua vida e se colocar como o Senhor dela. É inocente, parece, né? Não parece? Afinal de contas é uma declaração de amor. Mas você quer mostrar amor por alguém? Mostra aqui, enquanto está vivo. Aí mostra, vai lá, abraça tua mãe, beija. Vai lá, abraça teu pai, larga a mão de ser egoísta. Né, que eu trabalhei a semana toda, pastor. Você sabe esse negócio, então eu prefiro ficar na minha casa descansando. Vai lá, dá um abraço no teu pai enquanto você pode. Porque vai chegar um tempo, e esse tempo não vai demorar, você não vai poder abraçar mais a tua mãe. Vai lá, abraça, beija a véia. Vai lá. Paparica véia, paparico velho. Respeita eles. Faz o que a Bíblia manda, honra pai, honra mãe. Porque depois não adianta ficar escrevendo cartinha, não. Porque a pessoa não sabe o que está acontecendo mais. E um demônio se aproveita da oportunidade para se colocar ali, naquele sentimento, e te destruir. Deixa eu te dar um testemunho pessoal, particular. Eu tinha 18 para 19 anos de idade. Eu tive um primo, que não era um primo, era um irmão para mim. Sabe aquele parceiro, aquela pessoa que, desculpe o popular, ponta firme mesmo, que você pode contar com ela. E era dos dois lados. Dos dois lados. E os dois tinham uma paixão semelhante. Ele e eu. Qual é, pastor? Moto. Só curte moto, pastor? Não vou te escandalizar, não? Curto demais. E vou falar, sou bom no negócio. E tinha um esporte que era muito popular na nossa região. Um esporte chamado trilha. Só que o seguinte, para fazer trilha você tinha que ter condições. As motos populares da época para fazer trilha era XL, XLX e a DT. Ô pastor, você foi longe, hein? Eu estou falando de 1983, 84, né? Tem gente que não tem nem ideia do que eu estou falando. XL, DT, XLX. Não. Aí apareceu uma Grale 135 que queria fazer parte da turma, mas não funcionava, não. Aí depois surgiu uma tal de Teneré 600, aí era coisa para gente grande também, para a gente não dava. Mas, concluindo, ele comprou uma. Comprou uma. Vamos lá fazer uma trilha e tal. Não, hoje não dá, vamos sábado. Até sábado eu já estou morto. Cuidado com as tuas palavras. As tuas palavras, elas servem de recibo. Elas servem de autorização. Elas servem de permissão. Você está compreendendo? Para a ação do mal, muitas vezes. Você está compreendendo? Preste atenção no que você fala. E, infelizmente, irmãos, naquele final de semana, antes de chegar o sábado, na sexta-feira, uma festa que é muito conhecida na região, uma tal de festa de São João. E ele estava lá. E houve um show pirotécnico. Infelizmente, houve um problema na hora do show. Um morteiro que deveria subir e explodir, saiu rasante no meio da multidão e bateu na cabeça do garoto. E matou o garoto. Aquilo para mim foi um choque. Eu não acreditei quando eu recebi a notícia. Foi uma dor imensa. Eu estava no meu primeiro amor, em envolvimento com Cristo, em oração, em busca, em conhecimento. Estava iniciando, estava no começo. Aquilo foi difícil demais para mim. Eu lembro que a dor da perca desse meu irmão, ela começou a me incomodar, mas me incomodar demais. Estava a ponto de virar uma depressão. Para você ter ideia, eu tinha 2 horas de almoço do trabalho que eu fazia. Eu saía do local do meu trabalho, em vez de eu ir para minha casa almoçar, eu ia para frente da casa dele e ficava chorando. E eu lembro até hoje, o muro era aqueles muros de placa. E eu lembro até hoje que uma vez ele escreveu o nome dele assim no muro, era William o nome dele. E estava escrito bem grandão e eu ficava ali.
Aí um dia ali chorando, já há uns 3 meses, essa prática minha de todo dia ir lá. Era um culto, irmão. Era uma adoração, era uma alusão aos mortos. Só que eu não tinha percebido. E o que acontece? Aquela dor aumentando cada vez mais. Aí houve sabe aquele clique? Isso não é normal. Essa dor está exagerada, não é normal. E eu falei, se não é normal, então é demônio. Porque eu aprendi que por trás de toda normalidade tem um demônio. Eu falei, então é demônio. E eu falei, demônio, se você trouxer esse sentimento em mim novamente, o poder de Deus vai te consumir. Enquanto esse sentimento não sumir, você vai continuar sendo queimado. Repreendi e expulsei. 2 dias, acabou aquilo tudo. Eu estava dando uma procuração. Você sabe que uma procuração? Uma autorização para aquele ser dominar e dirigir a minha vida. Irmão, por mais que eu tenha amor por alguém, e o amor ele é eterno. Não é para desprezar o amor. Mas guarda esse amor com você. Você está compreendendo o que eu estou falando? Não fique dando condições ao diabo que por meio desse amor que é lindo, esse sentimento maravilhoso que você tem, ele se aproveite para se tornar, de alguma maneira, senhor da sua vida. Por quê? Quando é que o diabo tem oportunidade contra uma pessoa? Quando existe o pecado. E o Senhor Deus condena. O Senhor Deus condena o culto aos mortos. Você está compreendendo, sim ou não? Irmãos, lembra de Josué, capítulo 1, versículo 7? Vamos dar uma olhadinha. Josué 1, 7. Eu tenho procurado mostrar esses dias a razão da derrota na vida das pessoas. Deixa eu passar aqui um pano de fundo para você entender, para você não ficar sem entendimento. O Senhor Deus, ele vem, preste atenção aqui em mim, depois você lê, preste atenção em mim. O Senhor Deus, ele vem, ele faz com que o povo atravesse o Jordão, até aí está todo mundo seguindo as instruções certinho. Ele falou com Josué, para Josué falar com os sacerdotes, para que os sacerdotes colocassem o pé no rio, porque era época de cheia, tinha que colocar os pés no rio, para o rio secar, para o povo passar, e foi feito exatamente como Deus ordenou. Mandou pegar as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, as pedras comemorativas, tudo feito certinho, do jeitinho que Deus falou. Houve a orientação para a primeira batalha, porque aquilo ali foi orientação de Deus, não precisa nem especular, não tem como, irmão, dar uma volta, dar 2 voltas, dar 3 voltas, 6 voltas, na 7ª dar 7 voltas, a muralha cair, tocar a trombeta, a muralha cair, eles entrarem, matarem o povo a fio de espada e tudo mais, tudo estava perfeito. Tudo estava sendo orientado, Deus estava com eles na batalha, Deus parou o rio, Deus derrubou a muralha, Deus deu força para vencer, tudo perfeitinho. Só que teve uma instrução que foi desprezada. Porque o Senhor Deus ele havia decretado que não era para pegar nada. Nada. O que tinha sido destinado à destruição não era para tocar. Houve entre o povo de Deus, um homem chamado Acã. Ele se encantou com meio quilo de prata e uma capa babilônica. E o pior é que ele nem usou, irmão. A pessoa se encanta com algo que o diabo coloca na cabeça dela que é bom e maravilhoso, e muitas vezes ela nem aproveita, só serviu para a destruição dela. Ele nem usou, ele catou aquela capa, aquela prata, aquele ouro, abriu um buraco, enterrou no meio da tenda dele, nem usou. Aquilo ali só foi um meio para o diabo poder entrar na vida dele, entrar na vida do povo, que coisa séria. Nem usou. E aí o que acontece? Às vezes falta aquele negócio, irmãos, consultar a Deus para fazer as coisas. Josué não consultou. Saíram para uma nova batalha em Ai. Parecia que estava tudo maravilhoso. Tem pessoas que não entendem, irmãos. Não é porque ela teve uma grande vitória que está tudo bem entre ela e Deus. Às vezes ela teve uma grande vitória, está desfrutando de algo maravilhoso, mas naquela batalha ela acabou fazendo algo que não deveria ter feito. E as pessoas não conseguiram ter o entendimento ainda. Ninguém planta hoje para colher hoje. Eu estou colhendo sucesso porque eu fui submisso, eu respeitei, eu fiz o que tinha que ser feito, mas também nesse processo houve uma mancha que eu fiz, que
que eu nem percebi. Eu estou desfrutando aqui do sucesso, porque eu plantei aqui. Só que essa mancha, se ela não for removida, ela vai produzir um fruto aqui, mais para frente. Então, não é porque eu estou desfrutando do sucesso que está tudo bem. É no sucesso que eu tenho que chegar e falar, Deus, primeiro eu quero te dar graças, Pai, pela grande vitória, bênção que o Senhor tem me dado. Não tem como eu não agradecer, Pai. Muito obrigado. Mas, Deus, tem alguma coisa que eu preciso mudar? Tem alguma coisa que eu preciso remover? Tem alguma coisa que eu preciso consertar? Por quê? Porque eu sei que esse sucesso, essa bênção e tudo mais, essas vitórias, foi porque o Senhor esteve comigo. E eu quero que o Senhor permaneça comigo. Então, tem alguma coisa que, meu Deus, eu considere normal, que eu considere comum, mas que o Senhor condena? Me mostra, me deixa ver. Porque se tem, eu quero remover. Por quê? Porque eu quero permanecer contigo. Eu quero permanecer na tua presença. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Mas Josué não fez isso. Acabou que eles foram para a batalha em Ai. E houve uma derrota triste, humilhante. Houve morte. 36 pessoas morreram. Fora a humilhação que a batalha trouxe a eles, a ponto de o coração não ter mais confiança, derretido como água. Aí, então, na derrota, na dor, na dificuldade, Josué fez o que ele tinha que ter feito antes. O quê? Foi falar com Deus. Tem gente que só vai falar com Deus na dor, no sofrimento. Não! É antes que eu tenho que falar com Ele. Porque a minha conversa com Ele, muitas vezes, vai me tirar da posição aonde eu vou enfrentar a derrota e beber o cálice doloroso do fracasso. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Coisa séria. Preste atenção. Josué 1,7. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado de viver de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar, por onde for. Isso era Deus falando com ele. Você está compreendendo? Houve essa derrota toda, essa dificuldade toda, depois da batalha de Ai. Lembra? Aí a Bíblia diz que eles estavam lá, diante do rio. Ela vai pôr nesse ponto. Eles estavam lá, Josué, todo mundo diante do rio, para fazer uma oração a Deus. Que coisa séria. E a oração começou no tom que normalmente começa as nossas orações, quando estamos com dor. Que tom, pastor? Acusando os outros. Procurando o culpado. E Josué vem e fala, por que o Senhor nos deixou atravessar o rio? Era melhor que o Senhor deixasse a gente lá do outro lado do rio. Porque se é para atravessar o rio, e o Senhor nos destruir, melhor fora não ter atravessado. Ou seja, em outras palavras, como se Deus estivesse fazendo uma maldade com eles. Como se Deus estivesse fazendo uma promessa, e agora é o seguinte, fez a promessa, agora não é Deus para cumprir? Agora deixou a gente na mão? Agora está pisando na bola com a gente? E na verdade, Deus não tinha nada a ver com isso. E o Senhor Deus, Ele é tão generoso, eu acho que ele travou alguma coisa aí, porque sei que aconteceu, parou tudo. Ah lá, agora apareceu. E o Senhor Deus é tão generoso que Ele veio dar a resposta. E Josué disse, 7:7. Ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizesse este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregar aos amorreus e eles nos matarem. Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Olha o tom que começou a oração. Continua. O Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Em outras palavras, e agora? Não tem nada para falar. Versículo seguinte. Os cananeus e todos os outros moradores dessa terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso, o que fará em favor do teu grande nome? Segue. O Senhor Deus respondeu a Josué, presta atenção nisso. Levante-se, porque é que você está aí desse jeito, com a cara no chão. Continua. O povo de Israel pecou. Olha o motivo da derrota. O motivo da derrota na nossa vida é o pecado.
Por quê, pastor? A única coisa que separa o homem de Deus é o quê? É o pecado. Significa o que então? Por que eu fui derrotado? Por que o sofrimento chegou? Porque Deus deixou de estar comigo. Mas por que ele deixou de estar comigo? Porque eu deixei de estar com ele e eu cometi pecado, eu desrespeitei a palavra, eu não obedeci a palavra. Você está compreendendo? Sim ou não? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que havia feito comigo. A aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei, que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. Segue. E por isso, que os israelitas não podem enfrentar o inimigo, irmão, com pecado. Você não vai ter como enfrentar o teu adversário. Por quê? Porque ele é o Deus do pecado, ele é o pai da mentira. E no momento que você se apodera do pecado, ou permite que o pecado se apodere de você, naquele momento você se torna escravo dele. Então como é que você vai lutar contra o teu Senhor? Não tem como lutar. Você está compreendendo o que eu estou falando? Por mais que a pessoa não queira aceitar, é a verdade. Aquele que comete pecado se torna escravo do pecado que cometeu. Não tem jeito. E às vezes a pessoa não quer entender isso. Você quer vencer financeiramente, roubando a Deus no dízimo, na oferta, não vai vencer. Tem um monte de gente que venceu aí no mundo. Como? Trapaceando, mentindo, roubando, enganando, fazendo tramóia, negociata. No final vai queimar na mão. No final vai queimar. Eu quero a bênção de Deus que enriquece e não é acompanhada de dores. Será que você não conseguiu entender isso ainda? Olha, Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Como é que eu vou lutar contra o meu Senhor? Como? Não tem como. Para vencer o meu adversário, o meu Senhor tem que ser Jesus, a palavra de Deus. Então eu tenho que obedecer a orientação da palavra, eu tenho que me submeter a ela. Não é o pastor. Tem pessoas que confundem as coisas. Ela está achando que ela está obedecendo o pastor. Você está enganado. Quando você ouve a palavra, respeita a palavra, obedece a palavra, é a Jesus, a palavra de Deus que você está submetendo. E isso vai dar condições para que ele esteja com você. E com você e por você, vencer qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de adversário, qualquer tipo de inimigo. Você entende, sim ou não? Irmãos, presta atenção. Lá no livro de Atos, presta atenção. Houve um momento que Herodes, ele resolveu prender a Pedro. Ele decidiu que ele ia prender a Pedro. Por quê? Porque ele percebeu que ter matado um cristão trouxe felicidade e trouxe alegria a algumas pessoas. Então ele queria se promover. Então ele tomou uma decisão de prender a Pedro. Isso está onde, pastor? Atos capítulo 12, versículo 1. Preste atenção. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Irmão, tem algumas pessoas da igreja que o diabo começa a perseguir. Por quê, pastor? Porque são pessoas importantes para a igreja. Quando eu digo importante para a igreja, não é importante para o pastor. É importante para a obra que Deus está fazendo. Então ele começa a perseguir essas pessoas. Você está compreendendo, sim ou não? Pedro era uma das colunas. Ele era uma das colunas. Era através dele que Deus ia propagar o evangelho de Jesus Cristo aos judeus. Como? Através de Paulo, ele ia propagar o evangelho de Jesus Cristo aos não-judeus, aos gentios. Fazia parte do plano de Deus. Não significa que Paulo nunca falou a um judeu. E não significa que Pedro nunca falou a um gentio. Era propósito de Deus. Nós temos que ter entendimento. Amém, Jesus? Por quê, pastor? A falta de entendimento nos prejudica, faz com que nós tenhamos uma visão equivocada das coisas. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Continua. Quando viu que isso agradou os judeus, agradou os judeus.
Tem pessoa que fica feliz em ver o irmão sofrendo. Fica feliz em ver a desgraça na vida de um irmão. É isso aí, tá vendo? Foi mexer comigo aí, Deus pesou a mão. Você está achando que Deus é bandido, né? Esquece que Deus não é assim, não. Você não conhece Ele. O que Deus é, pastor Amor? O Senhor Jesus se tornou servo dos judeus por amor a eles. Foi maltratado. Foi maltratado, foi desprezado, foi desrespeitado. Suportou tudo por amor aos judeus. Coisa séria. Quando viu isso, quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Segue. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. Ele catou 4 caras e fez 4 grupos. 4 vezes 4? 16. Ou seja, Pedro estava preso, com cadeias, grilhões nas pernas, e ainda tinha 16 caras dormindo com ele. Aquela devia ser a prisão máxima, né? Da época. Coisa séria. Depois que... e assim Pedro estava preso, e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Lembra que eu falei que tem pessoa que vai orar só na dor? Mas tem que orar antes. Se Josué ora antes, a dor teria sido evitada. Você quer orar só quando a casa cai? Desculpe popular. Quer orar só quando o bicho pega? Quer orar só quando a coisa complica? Não, você tem que orar antes. Por quê, pastor? Presta atenção. Sim, 6. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo, Deus livra no momento certo, continua orando. Ao povo, Pedro estava dormindo preso com 2 correntes, olha lá, entre 2 soldados. Não falei para você, ele estava preso em cadeias, né? E ainda com grilhões nos pés. Eu estou vendo Pedro deitado, e naquele buraco, 16 cidadãos deitados do lado dele. Ele não tinha como se mover. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso, com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas que vigiavam o portão da cadeia. Segue. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Quando Deus vem, faz depressa. Fica demorando para fazer, não. Tem pessoa que Deus está falando com ela, ela demora. Faz logo o que Deus está falando, faz depressa. Então as correntes caíram da mão dele. Se ele não obedece, as correntes não teriam caído. Aprenda a obedecer as instruções. Vai lá. Aperte o cinto e amarre as sandálias. Se prepare para correr. Se prepare para a batalha. Não deixa nada frouxo na tua vida. Não deixa nada frouxo. Resolve o que tem que resolver. Não deixa pontas soltas. Você compreende, sim ou não? Disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo não fez como ele queria. Fez o que o anjo mandou. Tem coisas que às vezes eu quero fazer, mas eu faço aquilo que Deus manda. Hoje mesmo, quando eu estava orando, ele me trouxe algumas instruções aqui, e vou ser sincero com você. Às vezes é coisa que a gente não quer fazer, mas se Deus quer, eu vou fazer. Você está compreendendo? Por que não quer? Porque às vezes vai contra o nosso sentimento. Tem aquela pessoa, às vezes, que você já perdoa, paciência com ela, mas aí Deus vem e fala: não, mas Jesus teve paciência por amor, você tem que ter também. Mas, Senhor, você tem que ter também. Sim, Senhor. É só Deus. E glória a Deus por isso. E nós temos que ter esse coração. Não é para fazer como a gente quer. É para fazer como Deus manda fazer. Mesmo que vá contra o nosso sentimento.
Mesmo que seja aquela pessoa que, se você olhar, fala, mas ele não merece, não. Já dei tanta oportunidade para esse cidadão, já falei tanto com ele. Não importa. Não me importa. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? É coisa séria, irmão. Irmão, quando o diabo te ameaçar, não se preocupa com ele, não. Agora, quando Deus te falar alguma coisa, você faz, hein? Você faz logo, hein? De Deus ninguém zomba, hein? Está entendendo ou não? Sim ou não? Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo. Ordenou? Ele pediu? Ordenou. Tem gente que você tem que... Se você não fala... Não, irmãzinha, por gentileza. Mas tem hora que não é para pedir nada, não. Vai logo, faz lá, que eu estou falando. Tem hora que é assim que tem que ser. Ah, mas isso é humilhação, pastor. Eu tenho que conversar com esse anjo aí. Falando, você não podia ter humilhado a Pedro, anjo? Que isso? Você ordenou? Você tinha que ter pedido, gentilmente, Pedro, por favor. Por gentileza. Vem cá. Não, tem hora que não tem... Tem momento que não dá para ser gentil, irmão. Tem momento que é de batalha. Tem momento que não dá para ser gentil, não. Tem momento que tem que ser sério mesmo. Tem que ser, às vezes até tem que ser duro mesmo. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Segue. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma... Não interessa se você tem um entendimento claro ou não. Obedece. Ele não tinha um entendimento claro, mas ele obedece. Muitas vezes nós não teremos entendimento claro. Muitas vezes nós só vamos compreender depois. Então o que interessa no momento é me submeter. O que interessa no momento é obedecer. É fazer o que está sendo orientado, o que está sendo ensinado, o que está sendo falado. Ele não tinha compreensão clara das coisas. Ele pensou até que era um sonho. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele estava pensando que aquilo era uma visão, um sonho, uma visão. Segue. Eles passaram pela primeira e pela segunda posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho. Ou seja, houve uma manifestação sobrenatural sozinho. E eles saíram andando por uma rua. E, de repente, o anjo... Quando o anjo foi embora? Quando estava seguro já. Quando estiver seguro, o anjo vai embora. Enquanto não tiver, o anjo acompanha. Mas você tem que aprender a obedecer. Não tem entendimento claro, não importa. Obedeça. Obedeça as instruções. Por quê, pastor? É na obediência, é na submissão que você vai alcançar a liberdade. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Irmãos, o que tirou Pedro daquela situação? A oração. A oração, ela te leva para uma posição onde o inimigo não te encontra mais. A oração te leva para uma posição onde o plano que ele tinha, ele não consegue executar. Preste atenção, segue. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me... Acabou. Você vai compreender mais tarde. Não importa. Importa que você se submeta. Vai chegar um momento que tudo vai estar claro para você. E você vai perceber que a razão de tudo era para que Deus pudesse te livrar da destruição que Satanás tinha preparada para a tua vida. Havia um plano de destruição para Pedro, de morte, que havia sido traçada por Herodes. Mas a oração, ela trouxe a intervenção divina. A oração, ela trouxe o sobrenatural, que removeu Pedro da posição de destruição e levou Pedro a uma posição de segurança dada por Deus. Amém, pessoal? Que Deus possa falar mais no seu coração. Se submeta. Não é só ter as instruções, é se submeter às instruções. Mesmo que o teu entendimento não seja claro
Aprenda a obedecer. Glória a Deus. Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe. Obedece. Você vai ver a glória de Deus. Continua na rebeldia. Você vai ver a morte que Herodes tem preparada para você. Deixa Deus te abençoar. Forte abraço. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.